Boa noite, gente linda. Muito frio aí? Porque aqui tá um gelo e aquela chuvinha fininha, aquela garoa, que esfria mais ainda. Então, a nossa pretensão era fazer esses 3 estudos seguidos, né? Nós falamos sobre os magos do Oriente, depois nós fizemos a fugida para o Egito e a matança dos inocentes, e hoje a gente completa essa tríade, trazendo a volta do Egito, né? Então eles passaram lá uns tempos, né, com o menino, até que passasse a ira de Herodes, até que Herodes, governador da Judéia, morresse. Depois que ele morreu, então, eles resolveram voltar para Israel. Então, por isso é que chama a volta do Egito. Jesus, então, passou um bom pedaço da sua infância no Egito. E daí vem essa questão de ele ter aprendido muito, né, no Egito, desde pequenininho. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, bem no principinho, do versículo 19 ao 23. É pequenininha a passagem. Então, a gente vai ver, deixa eu ver se eu liguei aqui, gente, liguei. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Eles estavam morando no Egito e esse anjo, então, gente, não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador, não tinha como José e Maria saber que o Herodes morreu lá, entendeu? Então não era assim, essa coisa que hoje, no mesmo instante que acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo, tinha nada disso. Então o anjo, na verdade, ele foi um correio, né? O anjo vai lá e fala com José, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Depois ele vai falar com José em sonho que é para ele voltar. Quer ver? Então ele apareceu a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Quer dizer, Herodes, aquele tirano, aquela traia, aquela coisa horrorosa, morreu. Um devasso, né, gente? Um devasso. E, na verdade, um vagabundo, porque não fazia nada, né? Então, pega o menino, pega a sua mãe, a mãe do menino, e você, vão os 3 de volta para Israel. Porque já foram mortos aqueles que procuravam a morte do menino. Infelizmente, mataram milhares de crianças, né? Então, gente, eu falei milhares, talvez eu tenha errado, tá? Não sei quantos. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Viagem longa, cansativa, no lombo de um burrinho, ou às vezes a pé. Aqui não fala como que eles viajaram, a maioria do percurso era todo a pé. Quando tinha uma condição financeira de comprar um burrinho, de comprar um cavalo, mas nem era muito comum cavalo no meio da gente pobre daquela região. Os ricos até que tinham, né? E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ao ir para lá. Ou seja, José era um homem sábio e ele entendia da política suja daquele povo. Ele sabia que Arquelau também não era boa bisca e ele ficou com medo de que Herodes tivesse deixado essa herança de procurar Jesus para matá-lo. Porque, na verdade, Herodes não teve certeza na matança dos inocentes, ele não teve certeza se ele matou Jesus. Se os soldados encontraram Jesus e mataram.
Ele não ficou sabendo. Ele ficou com essa pulga atrás da orelha a vida toda. Teve uma morte horrível, como eu já falei para vocês, né? Conta aí as enciclopédias que ele morreu de uma forma horrível. Ele foi comido por bichos em cima da cama. Ninguém conseguia tirar os bichos do corpo dele. Uma coisa assim, horrorosa. Imagina isso, né? Um sofrimento horroroso. Então, Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes. Seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos de novo. Na verdade, José parece, pelos relatos aqui no Novo Testamento, que José tinha uma sensibilidade mediúnica muito grande. Então, de novo, o anjo foi lá e avisou José. Avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então, ele não foi para a Judéia, ele caminhou para a Galileia. Ele foi ao contrário, né? Ele ficou com medo de ir lá para dentro de Jerusalém ou naquelas cercanias e esse Arquelau ficar sabendo que o menino estava por ali. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. É a Nazaré que a gente sempre comenta, que era uma cidadezinha desconhecida, pobre, pequena, quase que uma aldeia. E Jesus teve uma infância muito feliz lá em Nazaré. Ele viveu, assim, tipo sossegado, porque era um lugar pacato, era um lugar tranquilo. Vamos dizer que era uma periferia ali da Judéia. Nós temos até notícia, através de um dos apóstolos de Jesus, Felipe, conversando com Natanael, e Felipe então diz a ele, eu encontrei, isso é uma outra passagem, tá, gente? Eu encontrei o Messias, o Mestre. E Natanael pergunta, de onde ele vem? De onde ele é? Qual que é a origem? Onde ele mora? Onde ele vive? E Felipe diz, em Nazaré. E Natanael diz para ele, olha que Natanael depois vai ser um grande discípulo de Jesus. E Natanael diz para Felipe, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Palestina? Ou seja, que Messias o quê? Um Messias que mora em Nazaré? Né? Aquela roça era tido como um lugar onde se fazia muita geleia. Então o lugar era sempre muito perfumado. Lá tinha árvores frutíferas pelas ruas, muitos vales, muitos campos de frutas, famosa pela ameixa, o damasco, o figo. E tinha aquele cheiro. Ramatiz nos conta num belíssimo livro chamado O Sublime Peregrino, e que tinham as ladeiras, e ao subir as ladeiras o vento batia ao contrário, e esse vento trazia o cheiro das frutas, misturado com as flores, porque diz Amélia Rodrigues que onde Jesus passava nascia flores, e flores inclusive até desconhecidas do local, era tudo muito florido, a energia dele, imagina, né? Então, Natanael vai duvidar, vai dizer para Felipe, né? Pode vir boa coisa de Nazaré, mas isso foi bom para Jesus. Porque se Arquelau já tinha alguma fofoca no seu ouvido lá dos seguidores, dos lacaios de Herodes, ele ia tentar descobrir o menino. E como era necessário que passasse a infância,
e a adolescência, e que Jesus chegasse na fase adulta para depois se revelar, tinha que preservá-lo. Então Nazaré, na verdade, foi um recanto de paz para Jesus, daquela simplicidade toda que eles viviam. Mas aqui, nesse último versículo, que fala que eles foram para uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. 2 pontos. Ele será chamado Nazareno. Nazareno de Nazaré. Está lá nas velhas escrituras. Gente, o que tem de anunciação da vinda de Jesus, vocês não fazem ideia. Não tinha motivo daqueles doutores da lei recusarem Jesus. Não tinha. Se eles eram exímios estudiosos da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e também a lei e os profetas, eles sabiam dessa predestinação, mas eles preferiram não acreditar. E eu já falei o motivo para vocês. É porque na cabeça da vaidade, do orgulho, da pompa, do poder na cabeça deles, Jesus deveria ter nascido num palácio, ser anunciado por trompetas, ser um rei, um príncipe, um homem importante, ter vivido dentro da sinagoga. E Jesus, ele viveu para o mundo. Ele foi para o mundo. Ele foi viver no meio da multidão, no meio do povo. E aqueles doutores da lei não aceitavam essa humildade. Sandálias rotas nos pés, apesar de que Amélia Rodrigues diz que as roupas de Jesus eram invejadas, porque Maria tecia na roca. Eu nem sei explicar o que é uma roca, gente. Devia ser um artefato para fiar, né? Ela tecia os vestidos. Vestidos eram aqueles camisolões, ainda tem, né? Aqueles camisolões compridos que os homens usavam naquela época. Era invejado, sabe por quê? Porque Maria fazia esse vestido sem costura. Então, quando o vento batia, balançava mais, ele não tinha a marcação de um lado e do outro. E muita gente ficava encantado com essas roupas, era Maria que fazia para ele. Ele será chamado Nazareno. Nós encerramos aqui, como a gente disse, a passagem é muito pequenina, né? A volta do Egito. É aí que ele vai se preparar para o seu messianato, conviver com o povo, andar no meio do povo, viver o que o povo vivia a sua infância brincando. Nesse livro, O Sublime Peregrino, Ramatiz fala muito dessa infância dele, que foi uma infância como qualquer outra criança. Então fica aí o ensinamento para hoje, que é a volta do Egito. Vamos à nossa frase. Eu estou deixando a mesma para a gente, gravar. Falar nela toda vez, tá bom? Um novo mandamento vos dou. Eu não vos vendo, não cobro dízimo, não quero oferendas, não quero ofertas no altar e não precisa me dar nada. Eu te dou. Eu dou para você. Não tem necessidade de cobrar pelo ensinamento. De forma alguma. Ganhar dinheiro em cima dos ensinamentos. Jesus dizia que ele era o filho do homem. E o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Não tem uma pedra para recostar a cabeça. E não tinha mesmo. Jesus não cobrava dinheiro. Não. Ele recebia ajuda para que aquele ministério, que era ele, 12 apóstolos e alguns seguidores que são chamados de discípulos. Dentre eles, Joana de Cusa, que era muito rica,
Maria Madalena, que também tinha herdado da família uma riqueza bem grande, essas duas praticamente sustentaram o ministério. Porque eles tinham gastos para fazer aquelas viagens, eles tinham que comer, eles tinham que se banhar, eles tinham que ter roupa para trocar, né? E eles tinham que ter os seus proventos. Imagina aquele frio do deserto, tinha que ter cobertores, tinha que ter cabana para entrar dentro, naquelas viagens, porque Jesus não parava, era viagem o tempo todo, para lá e para cá. Ele vivia nas estradas. Estrada é modo de dizer, nos caminhos, né? Arenosos, desérticos. Então, Jesus aqui está nos dando a lição da doação. Um novo mandamento vos dou. Vocês têm os 10 mandamentos que está lá no Velho Testamento e eu vos dou um novo. Que vos ameis uns aos outros. Como eu estou dizendo já há 2 ou 3 dias, simples assim. O novo mandamento que eu te dou é que você ame e que você seja amado. Que vos ameis uns aos outros. Muito lindo, né? Fica aí então, porque quando a gente ama, a gente não maltrata. Quando a gente ama, a gente não abusa. Quando a gente ama, a gente não espanca. Quando a gente ama, não pega em arma nenhuma, nem na faca de cozinha, para fazer mal para alguém. Quando a gente ama, não rouba. Quando a gente ama, não assalta. Quando a gente ama, não sequestra. Quando a gente ama, não leva por cativeiro. Quando a gente ama, a gente perdoa as ofensas, como Jesus ensinou para Pedro. Perdoar as ofensas e reeducar a criatura para ela não cometer mais aquele delito. É o que Jesus veio fazer. Nos ensinar, nos reeducar para uma vida de amor a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. E uma vida simples, que é quando a gente ama, a gente também tem piedade. Sim, a gente para com matança até dos animais. É onde a gente entra com o vegetarianismo, para parar de se alimentar dos nossos irmãos menores. Vai devagar, vai retirando esse vício, até que consegue esse amor. Quando a gente tem amor, a gente se preocupa até com os nossos irmãos menores e chamados irracionais. Quando a gente ama, a gente protege a natureza, os canteiros, as árvores, as flores. A gente protege o nosso redor. Né? Então, fica aí o ensinamento dessa frase lindíssima de Jesus, tão pequenina e tão grandiosa. Assim como é pequenino o nome de Jesus. Olha que nome pequenininho. Jesus. São 5 letrinhas só. Vamos ao nosso presente? Eu gostei. Tem hora que eu olho para ele, acho que é meio exagerado. Misturar cor de rosa escuro com rosa mais claro. Mas tem hora que eu gosto. Eu recortei da chita, chitão, né, que chama, essas florzinhas, e fiz uma impermeabilização nelas para elas ficarem assim, firmes. E colei e passei cola por cima. Então parece assim, é uma aplicação mesmo, né? Tá aí, eu não sei pintar a mão livre, então eu aproveito pedaços de retalho, flores de alguns panos, principalmente esse chitão que é muito bom de trabalhar. A tampa é um copinho, né, que eu fiz também. Você pode também usar sem a tampa, né, como jarra. Fica aí a nossa oferta de hoje.
em tons de rosa, rosa mais claro e o rosa mais escuro. E junto com esse presente, um beijo no seu coração.